Bom, vamos chamar então nosso primeiro convidado, que já está pronto para conversar com a gente nesta segunda-feira, Terence Reis, diretor de contas da Salesforce. Muito boa tarde para você, obrigada pela participação. Eu acho que você está mutado. Eu acho que você está mutado, Terence. Ah, tá, é verdade. 2 anos de pandemia, home office, 1 milhão de calls online, a gente esquece do mute ainda. Não tá mais a guitarra no fundo do vídeo, então dá nisso. Exatamente, ela está agora na frente do vídeo. Ah, tá certo. Boa. Tá certo. Quer falar, Gary? Não, eu ia pedir para a produção um ponto aqui, que eu tô sem o meu ponto, agora que eu me dei conta. Por favor, eu tinha colocado o ponto aqui em algum lugar, mas vamos lá, enquanto a gente resolve o ponto, a Isa começa com as perguntas. Terence, queria começar falando sobre a visita ali, que a gente mostrou bem na semana passada, de Nancy Pelosi a Taiwan, né, levantando essa questão da indústria dos semicondutores, né, no país taiwanês. A gente sabe que é um dos grandes motivos, segundo o Cabral, né? O Cabral tem a tese de que seria o principal motivo ali, essa tensão entre Estados Unidos e China, querendo ali essa questão da indústria, dos semicondutores. Eu queria entender qual que é a importância, se realmente faz sentido Estados Unidos querem serem protagonistas ali nessa indústria, nessa produção de semicondutores. Como é que é o mercado nos Estados Unidos, sendo que a gente sabe que em Taiwan domina por enquanto o mercado? Sim. Eu acho que a questão de semicondutores foi algo que deixaram passar batido, né, nações em geral. Hoje eles fazem parte de qualquer produto que você imaginar. Então, quando você tem um problema, aí você vai ter tecnologias diversas, mas um problema de fornecimento, um problema na cadeia, como a gente teve durante a pandemia, você vai ter problema, aproveitar que a gente falou de guitarra, você tem problema do fornecimento, você vai do fornecimento de guitarras, ou seja, tem semicondutores ali também, a ultrassom em clínicas, ao que a gente está mais acostumado, né, celulares, a parte mais eletrônica. Mas hoje semicondutores permeiam onde tem um display, onde tem alguma função um pouquinho mais sofisticada, você vai encontrar semicondutor e até pela própria evolução do mercado, a gente está falando de basicamente todos os novos produtos, onde eles tentam se diferenciar. Com o movimento de globalização, então a gente está falando de um movimento de décadas, foi interessante terceirizar isso, houve até uma mudança na forma como semicondutores eram produzidos, né? Antes era algo totalmente integrado, que é o que a Intel faz ainda, e passaram para um modelo onde você passa a ter, você vai das casas de design, ou seja, fica tudo realmente separado ali, e passa principalmente pelas fundições, né, as foundries. E isso é onde Taiwan lidera, é onde Taiwan encontrou a vantagem competitiva, onde os países desenvolvidos viram que eles seriam favorecidos economicamente em concentrar, em terceirizar essa produção ali, e aí a gente chega numa situação onde a gente vê um país desse tamanho, com essa importância estratégica, com 70% de uma indústria que se bloquear Taiwan, o mundo vai parar. Então, interessantemente, vai entender por quê, dá para entender, né? Deve ter livros para poder elaborar sobre isso, mas uma parte estratégica tão importante, deixaram ela ficar concentrada assim. Eu falo que Taiwan, ele é semelhante à Alsácia-Lorena na Primeira Guerra Mundial, ele é semelhante ao Oriente Médio, ou seja, hoje o grande recurso, se na Alsácia-Lorena a gente falava de carvão, depois a gente falou de petróleo, eu diria que Taiwan, ele é a bola da vez, mas aí a gente já falando de semicondutor. Legal. Essa questão aí, Terence, da visita da Nancy Pelosi, você acha que isso pode prejudicar ainda mais a situação, tendo em vista aí que, vamos dizer assim, não acrescentou nada a visita dela a Taiwan, mas você acredita que isso poderia prejudicar alguma coisa, poderia ser aí prejudicada toda a situação aí de semicondutores? A gente tem que tentar entender, e é difícil entender mesmo o porquê, né, que ela foi, digamos, ela é a terceira, né, na cadeia de poder ali, na linha de poder nos Estados Unidos. Então eu imagino que ela tenha feito isso alinhada com Biden, né, alinhada com o partido,
A gente tem que tentar entender. Eu acho difícil justificar isso de forma econômica. A gente foi entender ali, ver como é que está, porque isso hoje você faz online, faz o que a gente está fazendo aqui agora. Eu acho que viagens hoje, elas precisam ser entendidas muito mais como simbólicas. Então, a viagem dela foi um ato dos Estados Unidos de demonstração de apoio a Taiwan, que eu acho problemático. Mas aí esse jogo geopolítico, a gente espera que eles entendam melhor, que a gente tenha muito mais informações que a gente. A China retaliou com ações que são maquiadas, vamos dizer que é quase uma maquiagem ali de ações, quase um simulacro de retaliação, que era, nós não vamos mais exportar biscoitos, chegou a ter isso, ou seja, proibida a importação de biscoitos de Taiwan. Ok, mas acho que é só uma demonstração de que eles pretendem também reagir de alguma forma, caso esse apoio se estenda demais. Só um detalhe, vocês viram que o convidado falou biscoito chinês e não bolacha. Segue, Gani. Carioca. É do Rio. Só aprende correto. Vai, Gani. Não, mas ele estava falando de biscoito. Mas aqui é biscoito mesmo, também. Viu? BH também é correto, biscoito. É biscoito polvilho, né? Exatamente, estou com vocês agora. Não é a bolacha recheada. Tere, É biscoito. se escalar o conflito e eu não quiser investir numa fábrica de bolacha, quiser investir em semicondutores, por exemplo, o que seria mais... o ideal seria apostar nas empresas de Taiwan? Seria apostar em empresas chinesas? O que eu estou te perguntando, como é que eu consigo me proteger desse conflito, se escalar, evidentemente, estando na Ásia? Qual que seria a melhor forma? Vamos lá. Se a gente está falando de um conflito ali, a melhor maneira de proteger é ter dinheiro no colchão, de verdade, né? Porque eu imagino que venha um derretimento geral no primeiro momento. Se a gente está olhando para a indústria específica, eu vejo as empresas que estejam bem estabelecidas nos Estados Unidos ou fora dessa zona ali, China e Taiwan, como as mais beneficiadas. A gente tem a questão da tecnologia, alguns chips produzidos pela TSM, hoje somente a Samsung no mundo consegue produzir. Então, Samsung é uma, se olhar, ela está na Coreia, tem fábricas fora da Coreia, apesar de estar ali do lado, provavelmente vai estar fora da zona de conflito mesmo e da zona de bloqueio. Empresas que estejam baseadas nos Estados Unidos, então a gente está falando da Intel, a gente está falando da Broadcom, apesar de que, dada a cadeia de produção de semicondutores, para elas se adaptarem e produzir chips que elas hoje não produzam, vai levar aí 6 meses a 1 ano, pelo menos, o que talvez diminua o ímpeto do mercado em comprar essas empresas. Mas, dada a importância de semicondutores, eu acho difícil encontrar um lugar para nós nos protegermos, dado o impacto que vai impactar todo mundo. Vai perder quem vende display, vai cair a indústria automobilística, vai cair a indústria de eletrônicos, vai todo mundo nisso aí. Um dado cultural e depois uma pergunta. Dado cultural, minha esposa trabalha com comércio exterior. Taiwan tem 3 grandes portos. Um porto dá para a China, um porto é meio neutro e um dá para alto mar. Ela, semana passada, todas as encomendas foram para entregar no porto de alto mar. Eu sei que é daqui a 40 dias que vai chegar lá. 40 e varada que vai chegar em Taiwan. Mas eles estavam evitando o porto que dá no mar da China, porque se a China resolver bloquear, pelo menos o outro ele não pega. Então, um dado cultural aí. Uma pergunta, meu amigo. O Japão falou que caíram 5 foguetes, mísseis no mar dele. Foi de propósito? Para dizer que eu chego lá? Eu acho que foi. Nada... Em países onde a gente tem um regime autoritário, nada acontece de propósito. Onde tem democracia, muita coisa acontece por acidente, porque você tem, talvez aí, vamos chamar de bagunça, mas não é bagunça, mas você tem um sistema de vigilância não tão rigoroso. Mas ali, eu acho que toda ação ali é de propósito, em especial nesse ano. Ou seja, quando a gente tem a proximidade da reunião onde o Xi Jinping, ele vai, a princípio ele iria renovar o mandato dele como secretário do partido, você tem, aí vai depender de onde a gente lê. A gente vê que existem disputas internas que não chegam até a gente,
Mas o MEI se aplica a regimes autoritários também. Em regimes autoritários, todas as disputas elas não são transparentes. Então, certamente tem uma disputa por poder ali, que não é visível para a gente e que está motivando, deve motivar em boa parte essas ações também. E essa disputa tecnológica é uma disputa mesmo entre China e Estados Unidos, uma disputa tecnológica entre esses dois grandes países que querem hegemonia? Acho que a disputa tecnológica está permeando hoje todo o grande conflito geopolítico, né? Então, só para pegar a Rússia ali, tem um conflito que se estende, tem um conflito que é problemático pelo constrangimento da cadeia de fornecimento de materiais importantes, commodities importantes, mas a Rússia não tem mais essa relevância geopolítica, né? Tirando o fato, e aí o MEI se aplica, tirando o fato da Europa estar depender do gás natural, dessa dependência do petróleo, mas isso com o devido investimento, isso substitui. Então a Rússia ela já não tem essa relevância geopolitical. A relevância hoje ela vem por meio da tecnologia, que é o que permite justamente o controle e o acesso à informação, e a gente sabe que informação é fonte de poder, né? Então, tem uma disputa tecnológica, de novo, a globalização, os Estados Unidos também deixou passar, países desenvolvidos deixaram passar a apropriação de propriedade intelectual pela China, porque no trade-off ali entre estou deixando sair propriedade intelectual, estou comprando mão de obra barata, eles optaram pela mão de obra barata. Então, hoje a China ela tem uma capacidade tecnológica relevante, com problemas ainda, ela não conseguiu ainda fazer decolar a indústria de semicondutores dela, mas progressivamente vem fazendo isso acontecer. Terence, se for, além de Taiwan, quais são outros países que têm fábricas de semicondutores e que poderiam eventualmente acelerar esse processo? Fábricas elas estão espalhadas, né? A questão são as empresas, mas as fábricas a gente tem muitas na Alemanha, tem Taiwan, tem Coreia, tá na Ásia, se não me engano, Indonésia deve ter alguma coisa, mais importante mesmo na Ásia, Taiwan e Coreia. Na Europa a gente tem na Alemanha e na França, nos Estados Unidos tem bastante também. E mesmo aqui a gente tem uma, né? A gente teve até no Brasil uma iniciativa, acho que tem uma em Santa Rita do Sapucaí, e teve uma iniciativa estatal, acho que no Rio Grande do Sul, se não me engano. Mas a produção segue se concentrando em Taiwan. E qual que é a diferença ali que todo mundo, que Taiwan é tão benquista, né, tão requisitada, né? É a tecnologia, a expertise deles na tecnologia de semicondutores? E outra, né, eles Exatamente. também têm, acho que, se eu não me engano, 96% dos semicondutores no mundo, é tudo de lá? Ou eu estou exagerando esse número? 70%. 70%. Que também mas esse ainda 96% provavelmente são dos chips mais sofisticados. 70% você olha para os chips em geral, né? Você tem wafers, né, que são maiores, outros são menores, e os mais importantes. É aquele que vai estar nos smartphones, é aquele que vai estar na indústria de precisão, ou seja, são chips que são cada vez menores, eles realmente a concentração é ainda maior em Taiwan. E aí você precisa da tecnologia para isso, e o diferencial deles é justamente essa tecnologia para o desenvolvimento desses chips. Uma pergunta, por que uma fábrica dessa não vem para o Brasil? Tem um amigo meu que está mandando areia de Pernambuco para Taiwan para fazer chip. Dois, né? Não é areia que vai virar chip por um poder milagroso. Mas um dos componentes é areia, está saindo de Pernambuco, ele está mandando para Taiwan. A gente já tem algum dinheiro. Quer dizer, por que isso não viria para o Brasil? Só uma curiosidade. Muito problema cultural, imposto, é o quê? É aquele erro de 30, 40 anos, 50 anos, né? Um belo dia a gente decidiu focar em outras coisas que não a fabricação de tecnologia de ponta, e seguimos por ali. Então é um erro de décadas. Para corrigir leva décadas também. Terence, eu não sei se Se você for ver isso, desculpa, Gani, fábrica de IFA que a gente tinha aqui, nós éramos autossuficientes e hoje não somos mais, né? Também, né? Tem essa. Não que a gente não teve interesse, a gente tem uma fábrica de semicondutores ali, mas não houve interesse em investir mais, em desenvolver tecnologia, você tem todo o polo ali em Santa Rita de Sapucaí, muita coisa sendo produzida. Algumas com abordagem correta, não sei se vocês lembram a questão da TV digital, que a gente resolveu ter a tecnologia própria, mas falta talvez uma
uma estrutura que seja turnkey, né, para usar o termo de tecnologia, que vai do interesse lá em cima, do investimento, até a saída ali e facilitar esse ecossistema em geral para que possa haver realmente esse investimento. Não adianta, às vezes a gente investe, mas não tem os cérebros que saiam não que as nossas universidades não tenham universidades boas, mas não tem a quantidade suficiente de cérebros que talvez não tenha o interesse, ele faz o doutorado dele, o mestrado dele e já é contratado, vai lá para fora também, né? Então é realmente uma estrutura que criar ela hoje do zero não é tão simples, e também não basta mais uma vontade do governo dizer que eu tenho alguns bilhões ali, você precisa de mais coisa em torno disso. Ô Terence, eu não sei se foge aí da sua área, mas eu queria ouvir a sua opinião. Por que você acha que, dado todo esse problema que a falta de semicondutores pode gerar no mundo, por que os Estados Unidos resolveu fazer essa visita e causar essa provocação? Eu acho que ali ele realmente não está olhando para os semicondutores, não. Ali é mais um movimento da disputa dessa Guerra Fria que existe hoje entre Estados Unidos e China. Que é mostrar poder. Então, ali ele mexeu mais uma peça no xadrez ali, e provavelmente apostando em um movimento da China. Espero que em algum momento eles não façam o movimento errado, né? E como que toda essa tensão, né, não só impacta a questão dos semicondutores, mas como é que reflete em outros setores? Como é que pode refletir caso se calhe aí para uma violência maior? Eu acho que aí a gente teria realmente fazer um dever de casa em termos de setores, entre quais são os setores que poderiam ser mais impactados, né, pela produção, pela disrupção ali da produção de semicondutores. Então, é um trabalho que vai ter que ser detalhado. Aí olhar a indústria automobilística, de onde vem o fornecimento. A gente já descobriu pela pandemia que vem sim de lá da Ásia, muita coisa vem mesmo ali de Taiwan, né, indústria de eletrônicos definitivamente, mas a gente precisa entender também o quanto da disrupção que a gente viu nessa cadeia veio da interrupção do fornecimento de chips, e quanto veio, tem mais uma pecinha nesse xadrez ali, que são os metais raros que entram na produção de semicondutores. A gente tem metais raros, eles são raros, mas eles existem em alguma abundância. O que é raro é a capacidade de processamento deles. Então, hoje você tem, no Brasil a gente tem bastante, na China você tem, na Austrália, nos Estados Unidos, só que os únicos países que têm capacidade de processamento desses, na verdade, o único é a China hoje. Então, boa parte desses metais raros saem da China. Então, você tem que olhar também qual que é o investimento que vem desse lado. Os Estados Unidos têm investido nisso. A gente tem algumas discussões, aquele que o presidente gosta é mas ele não seria realmente o grande, né, foco dos metais raros. A Austrália tem aumentado a produção também, mas essa é outra peça que pode ser problemática no conflito. Os metais raros acabam sendo usados não apenas na produção de semicondutores, como também de outras peças aí da indústria eletrônica. Boa. Terence, queria agradecer, então, a sua participação aqui no BMC Market. Eu agradeço muito aí. Obrigado pelos esclarecimentos, pela participação e até uma próxima.